Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Rogério, sou estudante de Direito e atualmente cursando o último ano da faculdade. E também trabalho no escritório de advocacia, que atua nas áreas trabalhista e previdenciária. Antes mesmo de abordarmos o assunto de hoje, eu gostaria de pedir encarecidamente para você que me assiste para que se inscreva no meu canal. É bem simples. Entre no YouTube, digite Direito Simples, ache meu canal e se inscreva. Fazendo isso, você me impulsiona e me motiva a continuar com esse trabalho. Sem mais delongas, eu gostaria de trazer à tona o assunto de hoje. E o assunto é: todo trabalhador é um empregado? E todo empregado é um trabalhador? Existe diferença entre eles? Antes mesmo de solucionarmos e respondermos essas questões, eu gostaria que você, junto comigo, imaginasse uma situação hipotética. Então, imaginemos que eu seja um fazendeiro e em minha fazenda eu tenho diversas cabeças de gado. E num dia eu me deparo com uma dessas cabeças de gado doente. Preocupado com a situação, eu contrato os serviços de um médico para que o médico possa passar para mim um diagnóstico do que acontece com esse animal. E o diagnóstico do médico é de que esse animal terá que ser submetido a um tratamento longo, que pode durar entre dias e semanas. E diante disso, eu peço para que o peão da fazenda possa acompanhar, juntamente ao médico, o tratamento aplicado nessa cabeça de gado. Diante dessa situação, eu te pergunto: o médico é um trabalhador ou é um empregado? E o peão é um trabalhador ou é um empregado? O primeiro aspecto que devemos diferenciar é se o médico é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. O peão é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica? Eu gostaria de ler o artigo 3º da CLT para você, que diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sobre a dependência deste e mediante salário. Então, como eu falei anteriormente, nós devemos distinguir e diferenciar se o médico é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e o peão uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Nessa situação, o médico é uma pessoa jurídica. Por quê? Porque ele presta serviço de forma eventual. E o que seria de forma eventual? No caso hipotético, como eu mencionei com vocês, ele só foi chamado a prestar os serviços dele em decorrência de um gado estar doente. Caso não houvesse nenhum gado doente, ele não seria acionado para prestar os seus serviços. Então, eventualidade é algo que não tenha continuidade. Então, seja aquela pessoa física ou até mesmo a pessoa jurídica que presta serviços que não tenham uma continuidade, é de forma esporádica, é de forma eventual, só quando é acionada e não tem dia certo e não tem hora certa para ser chamado. E no caso hipotético que eu mencionei, o peão é uma pessoa física, ou seja, ele se enquadra no artigo 3º. Pessoa física, ele tem uma onerosidade, ou seja, ele trabalha e em contraprestação ao trabalho dele, ele gera uma onerosidade ao empregador, que é mediante salário. Ele tem uma pessoalidade, ou seja, é aquele peão, não é outro. Subordinação, ou seja, eu como empregador, como fazendeiro, pedi para que o peão pudesse acompanhar o tratamento. E também não eventual, como eu acabei de explicar. Ou seja, para que a pessoa possa ser enquadrada como empregado, ela necessariamente tenha que cumprir os 4 requisitos constantes no artigo 3 da CLT, que seja ela, como eu falei, a onerosidade, a pessoalidade, a subordinação e também a não eventualidade. Na falta de um desses 4 requisitos, automaticamente ela não será considerada um empregado, ela sim será considerada um trabalhador. E quais são os efeitos de considerar uma pessoa trabalhadora ou uma pessoa empregada? O empregado, ela tem respaldo de seus direitos trabalhistas pautado na CLT. Então, se ela tiver algum dos seus
dos seus direitos violados, o que traz proteção a esses direitos a ela é a CLT. E ela poderá pleitear esses direitos perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, então esse empregado, ele tem como direito, por exemplo, 13º, férias, depósito do FGTS, adicional de insalubridade, se caso ela se enquadrar, adicional noturno, se ela trabalhar em horários noturnos. Então, tudo isso, se violado, ela poderá pleitear diante da Justiça do Trabalho. Tá? Agora, se a pessoa não é empregada, mas ela é trabalhadora, como eu falei, é a pessoa que presta serviços e que não tenha um dos 4 requisitos constantes no artigo 3º da CLT, como é o caso do médico. E o médico, se tiver algum dos direitos violados, ele pleiteará esses direitos aonde? O médico, no caso hipotético, irá pleitear o pagamento de seu serviço diante da justiça comum, mais específico como na área civil. Ou seja, o médico, se uma vez ele prestou o serviço e o tomador de serviço que contratou ele não o pague, ele não pleiteará essa cobrança diante da Justiça do Trabalho, e sim pleiteará essa cobrança diante da Justiça Comum na esfera civil. E aí não estaremos diante de uma relação de emprego. Então a CLT não irá proteger os direitos do médico, e sim o direito civil, porque a prestação de serviço está pautada em cima da relação de consumo e não na relação de emprego. Então a diferença está justamente nisso, entre você se enquadrar como empregado, que tem todos os direitos abarcados e pautados na CLT, e quando você é trabalhador, você tem a esfera civil, que seria a cobrança dos honorários da sua prestação de serviço. Então espero que você, através de vídeo, possa ter compreendido a diferença entre trabalhador e empregado. Obrigado e te espero. Até a próxima.